explicar. O Corinthians ele fez um contrato com essa empresa de placas de publicidade dentro do estádio. Ele assinou um valor. Certo. Dentro desse valor, o Flamengo ainda não tinha assinado. O Corinthians ele entrou em contato com essa empresa e pegou e falou, mas o Corinthians ele tem que receber o mesmo que o Flamengo. Houve um acordo ali, porque quem intermediou essa transação aí com essa empresa foi o Carlos Leite. Houve um acordo que, quando o Flamengo assinasse, se houvesse uma diferença de valores, esse contrato seria igualado. Ou seja... E aí, nação corintiana? Sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal esse estamos sempre deixando você, torcedor corintiano, bem informado, né? E hoje, mais uma vez, vamos trazer aqui as principais notícias, né? Tem muita notícia quente aí. Então, pessoal, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, né? Pessoal, tem informações aí, né? Sobre muita coisa no Corinthians, né? Muitas não são notícias boas, né? Algumas são mais ou menos. Mas o Corinthians, pessoal, eu acho que esses dirigentes do Corinthians têm que assumir, têm que bater no peito e transformar o Corinthians no que ele realmente merece, não fazer o que estão fazendo com o Corinthians, né? A verdade é essa, né? Vamos trazer informações, tem informações aí, pessoal, de Claudinho, né? Notícias exclusivas. Tem Claudinho, pode assinar com o Corinthians, né? Tem informações aí, pessoal, também sobre questão de Mano Menezes, né? Será que Mano vai continuar? O clima não tá bom, né? Corinthians perdeu, a situação veio à tona, jogadores recebendo proposta, né? Jogador Yuri Alberto recebendo proposta, pode deixar o Corinthians, tem informações exclusivas também. Então, pessoal, vamos deixar de enrolação, vamos trazer o vídeo, peço aqui para você se inscrever. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal Energia 97, link na descrição, vale a pena vocês ir lá e acompanhar. Corinthians precisa de pessoas que cheguem lá, bata no peito, chama a responsabilidade, né? Eu acho que esse presidente do Corinthians, vou falar a verdade, pessoal, ele fala muito. Tá igual a Tite, né? Fala muito, né? Quem não se lembra aqui, né? De Tite, né? Fala muito. Esse presidente do Corinthians, né? Tem que falar menos e agir mais, né? Então é isso. Vamos acompanhar o vídeo e no final a gente deixa a nossa opinião, pessoal. Vamos lá. De quase 30 milhões. Era 30 milhões, para arredondar a diferença que o Flamengo assinou. Então essa empresa deu mais 30 milhões para o Corinthians, de acordo com o contrato que já tinha sido assinado anteriormente. Então, Motinha, o Carlos Leite, que acabou intermediando isso daí, ele tinha pedido para o Duílio uma carta de confissão de dívida, justamente atestando a dívida que ele tinha com o Corinthians. Mas dívidas antigas, né? Sim, dívidas... Desde 2014. Dívidas que já acontecem há muito tempo, no longo prazo. Então, como ele não tinha recebido, e a única garantia que ele teria de receber era justamente, ele falou, bom, como eu estou intermediando isso aqui, me paga pelas placas. Vou colocar aqui esse contrato para vocês, que é excelente, porque é um contrato absurdo. Porém, ele quis essa carta aí que o Corinthians assumisse a dívida, uma carta de confissão. E o Duílio assinou. O grande problema, Motinha, é que essa carta ela foi assinada não só para o Carlos Leite. Parece que tem mais 2 empresários aí que estão executando o Corinthians ou vão executar. E quando você assina uma carta de confissão, isso juridicamente não cabe contestação. Porque, por exemplo, se você tem uma dívida com alguém e o cara depois começa a te cobrar juros e tudo mais, isso vai ser discutido na justiça a perder de vista. Agora, se você tem uma carta de confissão, o cara apresenta essa carta aí te executando para que você pague a dívida, não tem o que você fazer, você tem que pagar. É como se você reconhecesse realmente o devo. devo. E de fato, é um reconhecimento de dívida, uma carta de confissão. Não, mas o estranho dessa história, mano, é que tem a parte aí que é o seguinte, que eles tinham feito um acordo, né, com o Duílio, pro Duílio pagar em partes, o Corinthians pagar em partes. Só que aí foram até o presidente novo e ele não aceitou pagar. Então, mas complementando a notícia, a dívida com Carlos Leite é de 60 milhões. Só que a dívida que o Corinthians tem com empresários são 7 agentes de 217 milhões. Meu Deus! 217 milhões, Domênico. Só a dívida com o Carlos Leite é de 60. Então, como ele assinou essa carta de confissão para o Carlos Leite, e dizem que tem mais 2 cartas aí, esses empresários, quando eles entrarem na justiça para executar, Motinha, é pagamento imediato, irmão. Exatamente, É sem conversa. vai bloquear tudo, né? Se não pagar, não dá para fazer em vezes? Vai bloquear. Então, o acordo... As contas do Corinthians... Tudo. Então, a patrocinadora antiga, ela pediu... Vai, então complementa. Então, a justiça também bloqueou já entrou com pedido de bloqueio de contas do Corinthians no valor de 40 milhões. Por quê? Eles tinham dado uma luva pro Corinthians, né? De 10. Isso. E mais 30 milhões de multa, porque eles quebraram o contrato. O contrato deles ia até 2025. Então, como eles quebraram o contrato para colocar a nova patrocinadora, eles estão cobrando de imediato.
E aí entrar na justiça como se fosse urgente, né? E o Corinthians vai ter as contas bloqueadas se não pagar. O Corinthians está tentando um acordo com eles para pagar parcelado, só que eles não aceitam. Eles se sentiram traídos pelo Corinthians, né? Entre aspas. Não, porque o cara voltou atrás na palavra que o outro presidente tinha dado. E nesse ponto, Motinha, aí é um erro, Portuga, porque, cara, na boa, pra mim, essa responsabilidade, Domênico Gatto, é do Duílio. O Augusto, ele tem culpa no cartório? Claro que tem. Mas a culpa do Augusto começa a partir de janeiro. Qual que é a culpa do Augusto até agora? Ele ter prometido um jogador que, meu primeiro reforço da temporada, e o cara não ter assinado, que foi o caso do Veríssimo. Não sei se você chegou a acompanhar. Fiquei sabendo. Então, ele anunciou o jogador como primeiro reforço. Coisa de amador. Assim como foi coisa de amador, ele não ter contratado um executivo de futebol para auxiliá-lo na contratação de jogadores. Daí é um erro inadmissível para um cara que é paraquedista, é novato, tá chegando agora. É natural que você tenha que ter um cara mais experiente do seu lado, te instruindo, conversando com empresários, conversando com jogadores, enfim. Ele não contratou. Ele deu pro Rubão, que é um incompetente, que era diretor do Corinthians na época que o Corinthians caiu. Não era exatamente na época, porque acho que entrou o Gebran no final do ano, quando o Corinthians acabou sendo rebaixado. Mas ele fez parte da gestão em 2007. Derrubaram ele porque ele é ruim, incompetente. Tá lá de novo, braço direito do Augusto. Contrataram agora, Domênico Gatto, o tal do Fabinho Soldado, que era um cara do scout do Flamengo, que não tem também lastro nenhum no futebol para pegar o telefone e ligar pro empresário pica no mercado e falar, quero ter o jogador, vamos bater um papo que é Corinthians. Não tem, irmão, não tem. Então, o Augusto Melo, ele tem alguns erros. Por exemplo, o Mateuzinho. Traz o jogador para São Paulo sem ter alinhado anteriormente as cláusulas de contrato. E o Corinthians precisava, se caso fosse vendido, de ser ter um percentual na transação pelo fato de ser clube vitrine, já tem um valor estipulado num possível término de contrato para você comprar em definitivo. Tudo isso foi alinhado quando o cara estava aqui, e aí o Flamengo meio que deu uma trucada no Corinthians e falou, vocês querem? Preço estipulado, então, 11 milhões de euros. Não tem taxa de vitrine. O Corinthians falou, então não quero mais o jogador. O jogador voltou para o Rio de Janeiro. Extremamente constrangedor. A culpa do Augusto tá aí. Agora, por exemplo, quando você tem uma dívida da época de renovação e transparência, envolvendo todo mundo que por lá passou, Mário Gobi, Duílio, Andrés, a porra toda, e você chega, Domênico Gatto, e assina uma carta de confissão de dívida para 3 agentes, numa dívida que aqui no montante tem 217 milhões de reais. Irmão, você ter batido um barco, o barco tá afundando, você ir embora num bote sozinho, igual a gorda do Titanic, e levar todos os coletes com você. É isso que a renovação e a transparência fez com o Augusto Melo. Ele tem erros juvenis no comando do Corinthians, sim, mas tudo que tá acontecendo agora com relação a esse episódio, né, Motinha, a culpa não é dele. Por exemplo, o tal do Veríssimo. Eu não recebi meu direito de imagem, eu recebi só o que estava em carteira. Quem não pagou não foi o Augusto, foi o seu Duílio. Que sabe-se lá onde tá. Né? Sabe-se lá onde tá. Então, Motinha, o negócio é o seguinte, irmão. Cadê a porra do Código do Torcedor, que é uma lei federal, que diz em determinado item, em determinado parágrafo, que dirigentes que lesassem os clubes deveriam pagar com os próprios bens e ser responsabilizados criminalmente? Cadê essa lei federal? Porque aqui no Brasil tem um grande erro, Domênico, que acontece o seguinte, essa lei não pegou. A lei não pega-se, gente. A lei cumpre-se. A lei, quando ela é feita, não foi do dia pra noite com o cara, eu quero transformar isso em lei e põe lá no código, irmão. A lei, ela é aprovada, ela é sancionada. Então, ela é votada. E se ela foi votada e aprovada, ela tem que ser cumprida. Agora, eu pergunto pra vocês, Motinha, quantos dirigentes do futebol brasileiro foram responsabilizados criminalmente por lesarem os clubes? Nunca, né? O Corinthians, ele tá numa bola de neve, vou te falar, Motinha, é uma notícia que eu tinha dito anteriormente, que um cara do meio aí, um empresário, ele tinha conversado comigo e falou, o Corinthians deve pra muita gente. O Corinthians deve pra muita gente. E a forma como Augusto Melo e Rubão estão tratando alguns empresários com arrogância, com prepotência, e até, de certa forma, amadorismo, porque os caras chegaram ontem no futebol e estão achando que são presidente do Real Madrid, falou... não gerou um bom relacionamento. Falou aí de um passa pra outro passa pra um. Quando pegam o telefone e veem que são os dois, o tratamento já é diferente. Existe aí, Motinha, não vou dizer que é um plano. Mas, cara, o grupo de empresários que tem dinheiro a receber do Corinthians... vai pra cima. Tá todo mundo agora já meio que arquitetando uma parada de entrar todo mundo junto. Meu Deus. Com relação às suas respectivas dívidas, mano. Mas aí destrói tudo. Exatamente. O Corinthians, ele tá prestes, Motinha, a se transformar num inferno. Mais do que já tá. Vai ficar insolvente, Maurício. Mais do que já tá. Tem como.
Porque por mais que você diga, mas tem dinheiro, o Corinthians tá precisando contratar um elenco. O Corinthians tem contas a pagar. O Corinthians agora tem essa pista aí com a patrocinadora antiga lá, que tá executando o Corinthians também, que vai ser pago. E o Corinthians ele queria pagar em 12 vezes, os caras não querem receber em 12 vezes, não. Aí também deve ser também de relacionamento, né, Lelê? Também tem essa coisa de questão. E olha, esse relacionamento do Corinthians e como a forma como tá sendo negociado as coisas no Corinthians, viu, Lelê? Já gerou uma coisa aqui, porque o Flamengo mandou avisar ao staff do Mateuzinho, né, que não vai ser negociado com o Corinthians de jeito nenhum. O Mateuzinho estaria forçando para vir pro Corinthians, queria vir. Ele quer vir para um clube grande, né? Ele não queria ir pro Botafogo, mas devido àquela nota do Corinthians, aquele estresse todo que se passou para pôr preço e tal, Lelê, o Flamengo falou assim, não queremos saber negociação com o Corinthians. Pro Corinthians, você não vai. Então, a negociação do Mateuzinho já melou. E ontem, né, o Vene Casagrande deu que o Pablo, que estaria vindo quase tudo acertado com o Corinthians, qual é a também música? não vai vir pro Corinthians porque ele tá fechando Ah, mas esse eu dei graças a Deus. Obrigada, Botafogo. Ele estaria indo pro Botafogo. Mas tudo isso mostra que os bastidores e as pessoas que estão negociando, né, Lelê, estão com uma grande dificuldade de fazer isso profissionalmente de uma forma que seja, né, Não. seja bom pro Sim. Você Corinthians. tá querendo dizer que o Corinthians tá tomando Não. chapéu do Botafogo, é isso? Tá. Olha aí. Não tá tomando chapéu. eu O não Botafogo Esse aí é fez um uma chapéu proposta. bom, é um Mas chapéu tem grana ótimo. agora. Botafogo Mas tem peraí. grana. 4 Como é que é, milhões no Tuti? Mateuzinho. Botafogo tem grana? Ué, Tem trouxe grana, o Luiz tem grana Henrique pra hoje, né? caramba. Ele virou empresa, né? Quem Clube ele empresa. quer, ele compra. Se entra na briga, vai pra comprar. Agora, Não, mas quem é tem mais- grana é o Inclusive Textor, tá, né, Botafogo. inclusive tá É, levando o Luiz é o dono, Henrique né? também. Exato, né? já anunciou Que já muitos o Luiz times Henrique. queriam aí, Flamengo, Fluminense, Corinthians, enfim. Mas Mas vamos lá, Motinha, você tem toda a razão. Antemão, já quero pedir desculpa pra vocês, que acho que eu preguei a gripe do RG, então tô meio fanha, tô O ruim, RG tá mas enfim. gripado, é? tá ruim. Tava até sem voz e hoje eu acordei assim mal Tadinho do também. RG. Mas não poderia deixar de estar aqui hoje depois de todas essas bombas que estouraram aí, né? Porque, meu Deus do céu, é só desgraça, como diz a música dos Racionais, é só desgraça, gira em torno daqui. Começou o ano, Dodô, pro Corinthians, daquele jeito. Quem se iludiu ali nos primeiros 3, 4 dias, agora já tá desesperado. Mas assim, é uma avalanche de coisas, né? Não dá nem pra gente falar de uma coisa só, porque tem toda a questão, todos os erros da diretoria anterior, de uma gestão que ficou por anos aí sucateando o clube, sugando do clube, né? E que a gente já falou várias e várias vezes aqui. Aí vem uma diretoria nova, a gente tem talvez uma perspectiva de mudança aí, enfim, uma esperança, né? Só que, de fato, já tiveram erros amadores dessa nova diretoria que já faz o corintiano ficar com o pé atrás. E agora mais do que esses simples erros da nova diretoria, né, mano? Acho que a gente começa a perceber que vai começar uma guerra fria ali, né, de agora opositores, que era outra gestão, fazendo de tudo para dificultar a gestão do Augusto Melo, que já não é uma gestão confiável. Então, você tem não só dentro do clube os conselheiros, os políticos ali que são da turma da renovação e transparência, que vão estar contra o Augusto, como você tem também os empresários, jogadores empresariados por esses empresários. Já tem, inclusive, algumas atitudes que aconteceram nesse início de ano do Corinthians que eu achei estranhas, né? Por exemplo, o Mano Menezes, que a gente sabe que é muito ligado com o Andrés, né? Sempre foi um cara muito próximo do Andrés. Ele vinha e na coletiva cutucar essa diretoria nova, sendo que não era do perfil do Mano Menezes fazer isso. A gente nunca viu ele fazer isso antes, por exemplo, com o Andrés e Cia, né, que já fizeram coisas piores do que o Augusto, enfim. O que ele falou, Lelê? Eu tinha visto, mas eu não peguei muito. Ele falou que essa diretoria está sonhando demais, né? Assim como o Cássio, que é um jogador... Mandou isso, é? Na coletiva. Chamou de Depois do sonhador. jogo contra o São Paulo. Ai, O Cássio, ai, que é um ai, jogador do Carlos Leite, inclusive, né? Que tá entrando... Também criticou Ai, essa ai, diretoria. Então tem assim, acho que tem movimentos, né? Da diretoria anterior, utilizando vários meios, utilizando alguns jornalistas. Agora também vai explodir muita coisa, vai vir gente falando muita coisa, para dificultar cada vez mais a gestão do Augusto. Então, assim, o Augusto tem seus erros, eu já critiquei pra caramba aqui e tudo mais, só que ele vai ter que aprender a se blindar, porque além dos erros dele que ele vai ter que consertar,
ele ainda vai ter que lidar com essa antiga gestão, né, fazendo de tudo para minar a gestão dele. E aí, a gente tem que saber separar, Dodô, porque assim, né, não dá pra gente só pegar o Augusto porque ele está agora e empurrar tudo para ele também. A gente tem que entender que o Augusto tem os erros dele, mas a maioria dos erros, e o que enterrou o Corinthians onde ele está hoje, é da gestão anterior. Então, por exemplo, uma coisa importante da gente falar dessa dívida que apareceu aí com o Carlos Leite. Primeiro, gente, uma dívida só com um empresário de futebol, no valor de 62 milhões de reais, é um absurdo. É um absurdo um clube de futebol dever 62 milhões apenas para um empresário, para começo de conversa. Ô, Lelê, só um parênteses aí no que você tá falando. Olha o que é o futebol, Domênico Gato. Desses 60 e poucos milhões, Lelê, 3 milhões foi pela intermediação da compra do Matheus Matias, velho. Nossa. Velho. O cara vendeu um saco de Matheus lixo. Matias, Lelê. Ganhou Muito dinheiro. tempo, né? Não, mas um jogador horroroso que nem jogou no Corinthians. Lelê, como é que você paga 3 milhões? Informação da ESPN. Como é que você paga 3 milhões de comissão pro cara pelo fato dele ter intermediado a vinda do Matheus O Matias? cara pegou um telefone e falou, E interessa, digo você ganhou 3 mais. milhões. E digo mais, porque quero na ser época... empresário. Quero ser empresário. Digo mais, porque não sou baú, não me pediram um segredo, então vou contar. Eu uma vez... Boca aberta. Eu uma vez conversei com o empresário do Matheus Matias, que não é o Carlos Leite, né? Era um cara que, enfim, trouxe ele lá do Nordeste pro Corinthians, e a gente conversou num camarote lá durante um jogo na Neoquímica Arena. E ele me falou, né, eles não são empresários grandes no mundo do futebol, assim, era uma dupla de empresários que estava começando, e ele falou, pô, entrar em clube grande, por exemplo, pra gente ainda é difícil, porque a gente não tem nome. Por exemplo, o Matheus Matias, no Corinthians, a gente teve que entrar via Carlos Leite. Ei, Ou seja, Ele faz o que ele quiser. né? Olha, Fazia, pelo menos, né? Porque agora eu já não sei. Mas, enfim, outra coisa que é muito importante que a gente tem que falar dessa dívida com o Carlos Leite, tá? No balanço do Corinthians do ano passado, no balanço de todas as contas que é publicado todo ano, essa dívida não constava. Então, vocês imaginem, se tem uma dívida de 62 milhões só com um empresário, que não constava no balanço, quanto mais vai aparecer por aí que não constava no balanço também? E por que não estava no balanço? Porque no balanço, eu peguei os documentos aqui, tá? Que inclusive o blog do Macedo aqui, que é um amigo meu, postou. A dívida com o Carlos Leite, nesse balanço do Corinthians, estava no valor de 7 milhões de reais. E o Duílio, né, quando publicou aquela redução, a contenção de dívidas, não sei o quê, falaram que tinham diminuído essa dívida para cerca de 3 milhões de reais, porque o Duílio tinha quitado um valor com ele. Aí agora, no balanço, estava só então 3 milhões de reais, e o Duílio falando para todo mundo que tinha, né, conseguido uma contenção de dívidas, que pagou isso, que pagou aquilo, 3 milhões de reais no balanço com o Carlos Leite, e agora virou 62 milhões de reais para a nova diretoria? Então, assim, olha o buraco, né, em que o Corinthians Não chega até dia 18. e quanta coisa agora chega, vai velho. aparecer, né, que a gente vai ter que estar Olha. preparado aí, mano. olha, Embaçado, viu? meus amigos, eu voltei de férias, não tô sabendo de muitas dessas coisas e tal. Eu honestamente, Marcão, meus amigos, Portuga, Motinha, principalmente o seu Bento, O senhor tá espantado, é isso? tô espantado e eu vou falar uma coisa pra você, eu temo o pior. Eu temo o pior. Seu Bento do céu, por quê? Por que não fazer uma junção? Qual? Só Uma teu junção. rego. Porque assim, tem dois times que são na cor preto e branco. Tem. Faz lá o San Corinthians, por exemplo. Corinthians. Nação corintiana, né? As notícias aí, né, sobre envolvendo o Corinthians. E, pessoal, a gente acha uma coisa é outra, né? O presidente que assumiu o Corinthians, né? Achava que ia encontrar um Corinthians como o presidente atual dizia, né? Tinha reduzido as dívidas com empresários, né? E hoje saiu uma informação aí que o Corinthians, só a empresário deve mais de 200 milhões, pessoal.
A gente chega a ficar sem palavra, né? Que é uma vergonha, né? É uma vergonha um clube do tamanho do Corinthians dever 200 milhões só para empresário, pessoal. E o seu Duílio, né? No balanço que ele sempre fazia, dizia que tinha reduzido as dívidas, né? Inclusive com o senhor Carlos Leite, né? Ele dizia que devia 7 milhões e que teria reduzido para 3,5, né? Segundo as informações da imprensa aí, né? Mas o buraco era mais embaixo, né, pessoal? 69 milhões só para Carlos Leite, né? É complicado, é complicado. Um clube do tamanho do Corinthians, maior clube do futebol brasileiro, um clube gigante, passar por uma situação que tá, né? Primeiros dias do ano a gente ficou feliz, patrocínio, jogador chegando e prometendo Gabigol. Não passou mais de um mês, a situação veio à tona, né? A verdade veio à tona, a verdade apareceu. Finda contratando no lugar de Gabigol, Pedro Raul. Jogadores que ele dizia que tinha anunciado foram embora. E agora vem a situação dos empresários, né? Devendo mais de 200 milhões aos empresários. É muita grana, pessoal. E todos têm carta de confissão, né? É uma carta que Duílio, né, o presidente antigo, assinou, né, assumindo a dívida, e que ele pode executar essa dívida, né? Se eles entrarem na justiça, o Corinthians tem que pagar essa dívida. É complicada, a situação é complicada, né? Situação essa causada aí por dessas mal administração, né, que passou. Se chama ele, né? Duílio, né? Duílio, André Sanches. Esses caras aí que deixaram o Corinthians desse jeito, pessoal. Só não entendi porque muitos queriam. Eu acho que muitos que estão ali dentro do Corinthians não querem ver o bem do Corinthians. A verdade é essa, né? Começando por alguns treinadores. Começando aqui também, eu não vou querer passar pano. Começando por jogadores. Jogadores que estão lá dentro do Corinthians. O senhor Cássio, né? O senhor Cássio na época de Duílio. O time poderia estar mal. Não tinha reforços. E ele não criticava, né? Ficava caladinho, né? Aí hoje o time tá mal, precisando de reforço. Ele vem detona a diretoria, né? Querendo cutucar a diretoria, né? A atual diretoria, mas não cutucou a diretoria passada, né? Se o Mano Menezes, o time perdia, jogando mal, e ele nunca criticou, né? Mas agora já essa diretoria ele já criticou, né? Dizendo que a diretoria sonha alto, tal. Criticou jogadores. Pois é. O Corinthians está dessa forma, pessoal. E Augusto Melo, né? Não adianta aqui eu querer passar pano na situação de Augusto Melo. Ele fez sim algumas atrapalhadas. Eu acho que até por ser um presidente de primeira viagem, não entendia nada de ser um presidente, né? Vem passando e sofrendo algumas situações que não existem. Anunciou o jogador que não tinha contratado, Lucas Veríssimo, foi embora. Trouxe jogador para treinar no Corinthians sem mesmo ter alinhado a questão de contrato, não sabia nem como é que ia ser. O jogador voltou, Mateuzinho. É complicado, pessoal. É complicado, né? Deu a esperança ao torcedor corintiano, né? Dizendo que ia fazer oferta pro Gabigol. Ninguém fez oferta. Ninguém nem se viu. Então assim, pessoal, fica complicado, né? Corinthians. Ainda tem outra, pessoal. Anunciou um patrocinador milionário, bilionário, dizendo que o Corinthians não ia pagar a multa, quem ia pagar era o patrocínio atual, né? Depois de 2 dias, o Corinthians deu uma nota esclarecendo que quem vai pagar a multa é o Corinthians, né? E outra, vai pagar a multa e vai pagar o adiantamento que eles pegaram, né, com patrocínio antigo, né? E hoje saiu a informação aí que o Corinthians teve suas contas bloqueadas devido justamente a isso, né? O patrocínio antigo viu que foi rescindido o contrato e quer receber, né? O Corinthians, por sua vez, quer pagar de 2 vezes. Eles disseram que não, quer pagamento à vista. Aí é complicado, pessoal.
Vocês vão dizer assim, mas não tem uma notícia boa, só notícia ruim tem. Não sei, né? Se é notícia boa, se é notícia ruim. A informação, né? A informação que os setoristas estão trazendo aí é que o Corinthians tem interesse aí, né? Na contratação de Claudinho. Jogador que passou pelo Bragantino, foi destaque no Bragantino, vestiu a camisa da seleção brasileira. É um jogador que quer voltar para o futebol brasileiro. Então, nada mais justo do que estar no grande clube, né, pessoal? E o Corinthians é esse grande clube. Eu acho que seria um reforço, aí sim, para bater no peito e dizer que o cara chama a responsabilidade que ele chama, né? Não Rodrigo Garro. Não sei, mas você já tá criticando Rodrigo Garro sem nem estrear? Não tô criticando, só não tô depositando expectativa nele, como eu deposito se Claudinho vir, né? Muitos aqui depositavam expectativa em cima de Rojas, né? Logo quando ele estreou, eu dizia, calma que estreou agora. Não, porque você tá já criticando o cara que chegou agora, e muitos eu tô vendo aí criticar Rojas, né? Fausto Vera fez 3, 4 jogos bons. A galera dizia que era genial, e eu dizia, calma, começou agora. E hoje estão aí criticando. Seu Yuri Alberto. Desde o primeiro jogo eu criticava ele, né? Ele começou a fazer uns golzinhos, a galera começou a chegar a mandar mensagem. Você não criticava Yuri Alberto? Calma, tá aí o Yuri Alberto que vocês queriam. Claudinho não. Claudinho é um jogador testado, jogou na Europa, jogou bem. Então, se vier, aí sim, a expectativa é lá em cima, porque a gente sabe que ele tem potencial para isso, né? Então é isso, pessoal. Aí foram as principais notícias do Corinthians, né? O que é que vocês acham, né? Mais de 200 milhões de dívida, né? Com um empresário de jogador. Seu Duílio fez isso aí que vocês acabaram de ver. Augusto Melo, decepção logo no primeiro mês. E Claudinho, para mim, se vir, vai fazer toda a diferença. Quem pode salvar o ano do Corinthians. Então é isso, nação corintiana. Peço aqui, quem não for inscrito, se inscreva no canal Bando de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.